Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e nesta ocasião quero estar convidando você a fazer um mergulho no livro de Jó. Este livro que contém muitas verdades, muitas coisas maravilhosas. Eu gostaria que cada cristão ou todos os cristãos do mundo entendesse a importância do livro de Jó. Eu quero também dizer para você o seguinte: eu irei usar o áudio do Cid Moreira, todos os direitos reservados para eles neste vídeo. É Jó narrado por Cid Moreira. Jó é um dos livros mais importantes, assim como todos da Bíblia. Mas o que me chama a atenção no livro de Jó, se eu perguntar para você o seguinte: diga alguma frase de Jó, você irá dizer: Jó é aquele homem íntegro, aquele homem que se desviava do mal, aquele homem que, quando a sua mulher disse: abandona este teu Deus e morre, ele disse: você fala, mulher, como se fala uma louca. Verdade, isso mesmo. Mas se eu disser para você que o livro de Jó, que tem 42 páginas, essa frase muito conhecida de Jó está antes do capítulo 3, porque a partir do capítulo 3 até o 33, você vê Jó falando aquilo mesmo que ele reprovou na mulher dele. Quantas vezes ele disse: Deus é o culpado da minha desgraça, foi Deus que fez isso comigo. Ele chegou até a dizer: por que o Senhor não me mata de uma vez? Por essa e outras razões, eu quero convidar você a mergulhar no livro de Jó, porque tem muitas revelações que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Jó, capítulo 3. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite, e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos,
ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Como é fácil uma pessoa distorcer uma verdade e passar essa verdade distorcida para frente, outro passa para frente. Então aí se constrói doutrina errônea, doutrina falsa. E essa doutrina está impregnada na mente de muitos cristãos quando se diz respeito ao sofrimento de Jó, que foi da vontade de Deus, que foi Deus provando, que foi Deus testando a Jó, coisa desse tipo. Então isso engessa ou engeuça a mente dos cristãos e tem sido a causa de muita dor e de muito sofrimento. E a partir desse mergulho na história de Jó, você verá dentre os pecados de Jó, está o pecado dele, Jó, culpar a Deus pela sua dor, pelo seu sofrimento, pela sua desgraça. Jó, capítulo 5. Grite, Jó. Veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Uma vez vi um homem sem juízo que parecia estar progredindo na vida. Mas eu amaldiçoei a família dele. Os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente. E não há ninguém que os defenda. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devoram as suas colheitas, pegando até o trigo que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra. A desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra. Ele faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas, põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas.
Em pleno dia eles ficam no escuro. E ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Lá na frente você verá Deus reprovando essa fala desse cidadão aqui. Então, essa fala está viva até hoje. Não causou só mal para Jó, causa mal nos dias de hoje. Porque quantas pessoas que estão sendo destruídas pelo mesmo agente do inferno que destruiu a Jó, e eles acreditam que era Deus, como os amigos de Deus, como os amigos de Jó estão falando, e como o próprio Jó acreditou. Porque Deus faz ferida e Ele mesmo cura. Vamos pensar aqui, essa ideia de um Deus tirano, de um Deus egoísta, ditador, que faz segundo as coisas do seu bel prazer, sem levar em consideração a dor que ele está causando nas pessoas, é proveniente daquele modelo dos reis antigos. É exatamente o assunto reprovado, que Deus reprovou dos amigos de Jó, como também do próprio Jó. Depois que acabou de falar com Jó, o Senhor disse a Elifaz, da região de Temã: Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito. Dos 4 amigos que falaram com Jó, você viu 3, Deus reprovando aquilo que eles falaram. Mas um dentre os amigos de Jó se encontra a partir do capítulo 33, chamado Eliú. Esse homem falou para Jó o que era coerente. E ele falou exatamente isto: Jó, você diz que você é justo e que Deus está sendo injusto com você. Jó, Deus não falha, Deus não é injusto, Deus não pode pecar contra você. Jó, você está caçando culpa em lugar errado, você está atribuindo a Deus uma culpa que ele não tem. Acontece que ali estava um homem chamado Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, do grupo de famílias de Rão. Eliú ficou muito zangado com Jó, porque este dizia que era inocente e que Deus era culpado. E também ficou zangado com os 3 amigos, porque eles não puderam responder a Jó, dando assim a ideia de que Deus estava errado. Eliú esperou para falar no fim, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando viu que eles não souberam como responder a Jó, Eliú ficou zangado. Então Eliú, filho de Baraquel e descendente de Bus, disse: Eu sou moço e vocês são idosos. Foi por isso que eu não me atrevi a dar a minha opinião. Pensei assim, que fale a voz da experiência, que os muitos anos mostrem a sua sabedoria. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Nós não ficamos mais sábios com a idade. Nem sempre os velhos sabem o que é certo. Portanto, escutem o que digo, pois eu também vou dar a minha opinião. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões.
Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda atenção. Mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? É Deus e não o ser humano quem terá de dar resposta a Jó. Eu nunca teria respondido como vocês, mas Jó estava falando com vocês e não comigo. Jó, estes 3 estão derrotados e não têm mais palavras para continuar a discutir. Eles já pararam, não falam mais. Será que devo continuar esperando enquanto estão calados? Não. Eu darei a minha resposta agora e direi o que penso sobre o assunto. Tenho muito o que falar e já não consigo mais ficar calado. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um odre cheio de vinho novo. Não aguento mais. Preciso desabafar. Quero dar a minha opinião. Não vou tomar partido nesta discussão e não vou adular ninguém. Eu não costumo bajular. E se bajulasse, o Criador logo me castigaria. Jó, capítulo 33. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo o que vou dizer. Responda-me, se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. A minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse o inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que eu faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém, nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute, que eu lhe ensinarei como ser sábio. Jó, capítulo 34. Eliú disse mais: Vocês, que são sábios e instruídos, escutem o que vou dizer. Assim como os ouvidos
julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim nós agora vamos examinar o caso e resolvê-lo do jeito que nos parecer melhor. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir, dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo d'água. Ele anda com homens maus e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora, vocês que têm juízo me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, o Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governador do universo? Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas num mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois Ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente a fim de ser julgada por Ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar. Pois Deus conhece o que eles fazem. De noite, Ele os derruba e esmaga. Em público, na frente de todos, Deus os castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer a nenhum dos seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus, e Ele os escutou. Mas, se Deus se calar, ninguém poderá condená-lo. Se Ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa e nada poderão fazer para evitar que homens maus as governem e explorem. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai pecar mais? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse as suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder, e não eu.
Diga-nos, o que está pensando? As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão assim: Jó não sabe o que está falando. O que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele. Jó, capítulo 35. Em seguida, Eliú disse: Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim: ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tenho se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus. Ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos. Porém, não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde, porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. E foi a partir da fala de Eliú que o próprio Deus entrou na mesma tonalidade, mostrando assim que a fala de Eliú é confiável, diferente dos outros 3 amigos de Jó. E quando Deus começou a falar com Jó, Deus começou dentro da mesma linha de Eliú, o último dos 4 amigos que tinha falado, até que levou Jó a se arrepender. E quando Jó se arrependeu, Deus disse que Jó não tinha culpa, porque Deus levou em consideração a partir do momento que ele se arrependeu, o passado de Jó, aonde Jó mesmo reconheceu que tinha falado muitas bobagens. Deus apagou, e é isso que ele espera de nós. Então quero convidar você a assistir junto comigo esse livro maravilhoso de Jó e aprender as lições que nós devemos aprender. E mais uma vez eu repito, vou estar usando o áudio de Cid Moreira, e todos os direitos desse vídeo seja reservado para ele. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro leite mel, leite mel.